E eu quero hoje dar um testemunho para vocês. Quero contar um pouco do que tem se passado por aqui, para que vocês também possam entender e também servir de lição. Eu acredito que Deus nos usa no momento que Ele deseja. Ele faz com que a gente, de certa forma, retome a nossa jornada, porque muitas vezes nós nos perdemos. Eu tenho entendido que após a gente conhecer Jesus, a gente entra num processo de santificação. E algumas vezes nós nos decepcionamos com as coisas que nós idealizamos. E isso faz com que a gente se afaste da presença do Senhor. Mas hoje eu quero dar um testemunho para vocês do poder do Senhor. Do quanto Ele, por mais que você se sinta afastado, por mais que você se sinta frio, o quanto que Ele te resgata todos os dias. Muitas vezes nós nos decepcionamos com as pessoas que convivem com a gente porque nós depositamos muitas expectativas em cima delas, quando na verdade os nossos olhos deveriam estar em Cristo. E hoje eu quero compartilhar com vocês um momento muito impressionante que eu tive com Jesus. Umas 3 semanas atrás, o meu menino estava brincando, estava jogando bola na escola e ele caiu e bateu a cabeça muito forte na região da fonte. E eu levei ele para o hospital e no hospital eles pediram vários exames, raio-x, tomografia, e eu estava em um momento de atendimento. Eu deixei minhas clientes lá e fui para o hospital. Meu marido chegou, eu voltei, organizei o meu trabalho e nesse momento meu marido ligou contando que o meu sogro e a minha sogra haviam sofrido um acidente sério, batido à frente do carro num trevo e que ninguém estava lá para ajudar eles e ele teria que ir. Então eu retornei para o hospital ficar com meu filho. E o meu marido foi para a cidade dos pais dele para socorrer eles. E foi tudo isso, tudo num dia só. O avô da minha secretária morreu, tudo no mesmo dia. Então ela teve que se ausentar também. Então a empresa estava sem ninguém. Eu estava no hospital com o meu filho esperando o resultado dos exames. Ele vomitava muito e todo mundo sabe que depois de uma batida na cabeça a criança vomita, então é sério, o problema é sério. E a gente ali eu sozinha, né? Só eu e ele ali, ele foi medicado, aí um tempo depois de umas 4, 5 horas, ele dormiu, que era uma preocupação minha, mas a médica falou que não tinha problema, porque já tinha um tempo, né, grande depois da batida e que ele estava sendo monitorado e que não tinha dado nada no raio-x, mas precisava esperar o resultado da tomografia. E eu, assim, muito agitada, mas assim, ciente de que eu precisava resolver, eu precisava estar ali naquele momento, meu marido não estava. E quem é mãe sabe o quanto a gente fica apreensiva nesse momento, porque nós não sabemos o que vai acontecer. E eu estava assim, distante do Senhor. E o meu filho estava dormindo naquele momento e eu falei assim: Senhor, eu tô aqui sozinha. Ajuda, Senhor. Não deixa que não seja nada grave com ele. E comecei a conversar com Deus ali naquele momento, mas na minha cabeça eu dizia assim: eu tô aqui sozinha. Porque eu tava ali sozinha, meu marido não tava, né? Ele teve que ir socorrer o pai e a mãe dele. E aí o médico chegou e falou assim: olha, não vou poder dar alta, porque ele vai ter que ficar em observação até amanhã e vocês vão ter que dormir aqui. E eu pensei: meu Deus, dormir num hospital, não acredito. Tipo, pra mim aquilo ali nunca tinha acontecido. Então eu estava sozinha, ia ter que dormir naquele lugar. E eu fiquei tipo, não acredito. Mas me mantive forte. Aí o médico falou assim: você pode deixar ele ficar quietinho aqui? Você pode pegar roupa, você pode pegar na sua casa e retornar aqui. Não tem problema ele ficar uns minutinhos aqui sozinho. E eu peguei e falei: então tá, tava uma noite muito fria. Eu peguei, entrei no carro. Quando eu entrei no carro, me veio assim, sabe? Me desabei.
quando chega o momento de você realmente chorar. E eu comecei a chorar, e na minha cabeça era isso que vinha. Tipo, cara, nesse momento você tá sozinha. Não tinha nem quem pegasse roupa e levasse pra mim. Eu estava sozinha naquele momento. E então, eu fui pra casa, me acalmei, peguei as roupas e voltei pro hospital. Eu cheguei no hospital e precisava carregar meu celular. E não tinha tomada naquela sala onde eu estava com meu filho. E o meu filho estava dormindo, eu falei, vou carregar aqui na outra sala. Na outra sala tinha várias cadeiras, as pessoas estavam tomando soro. Quem não ia ficar internado, só estava sentindo uma dor leve e ia tomar um remédio e ia para casa. E eu sentei lá, coloquei o celular carregar. E uma senhora estava sentada lá. E a gente começou a conversar. Ah, o que aconteceu? Por que você tá aqui? Ela perguntando e eu contando a história do meu filho e ela contando a história dela. E no final da nossa conversa, ela terminou de tomar o soro dela, já tava quase no fim, ela levantou, ela ficou na minha frente e falou assim, me dá um abraço, filha. E eu levantei, gente, e abracei ela. E ela falou assim pra mim, eu amo muito você. E eu nunca tinha visto ela na minha frente, gente. Eu amo muito você e quero que você saiba que você nunca tá sozinha. E foi embora. E eu falei, meu Deus, como assim? Porque tudo na minha cabeça era que eu estava sozinha naquele momento. E aquela mulher nunca tinha me visto. Como que ela vai dizer que me ama se ela nunca me viu, né? E aí eu fiquei com aquilo, nossa, foi muito forte, sabe? E mesmo assim, eu fiquei pensando, ah, ela deve ser da igreja, porque geralmente as pessoas da igreja elas são mais amorosas uma com a outra, né? Então, foi isso. Tá, mas como é que ela ia saber que na minha cabeça eu tava sozinha? Então, o que eu quero que vocês entendam? Não importa se hoje você está distante, ele vai vir atrás. Ele vai falar com você. E para finalizar esse testemunho para vocês, eu quero ler Isaías 41:10, que vai dizer assim: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e eu ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Nós nunca estamos sozinhos. Nunca estamos sozinhos. Por mais que você esteja sentindo que ele não está te ouvindo, ele está te ouvindo. Nós nos afastamos, ele nunca se afasta. E todos os momentos de fraqueza, ele está ali segurando na tua mão, você nunca está sozinho. E essa foi a lição que eu tive 3 semanas atrás.